quanto à presença da aula de hoje. Na verdade, a presença da aula de hoje, eu gostaria que ela ficasse, né, com vocês aqui, né, com essa, né, presença aqui online que eu estou tendo. Porém, eu sei que tem muita gente que não vai conseguir entrar, e se vocês olharem ali, tem o mínimo de pessoas possíveis na sala de aula, né, mas enfim, tudo bem. Então, é uma tentativa só de momento para que eu possa explicar um pouco mais, ao invés de fazer um vídeo, né, gravar por aqui. Então, o que eu vou pedir para vocês? Os 7 que estão aqui, quer dizer, tirando eu, então só temos 6 de vocês, eu posso dar a presença de alguém chegando. Então, beleza. Tranquilo. Quem está entrando no questionário que vai estar lá no aula, tá? Como atividade, um questionário objetivo dos conceitos que estão sendo trabalhados nessa aula, tá bom? Claro, quem quiser ir lá e responder para, enfim, né, realizar a atividade e ver o que está sendo colocado lá e aprender mais, ótimo, tá? Fica como atividade extra para vocês que estão assistindo. E para quem não está assistindo, como obrigação para receber a presença do dia de hoje, ok? Qualquer dúvida depois que tenham, me perguntem no WhatsApp, tá? Então, boa noite a todos que já estão aqui agora. Se mais alguém for entrando, eu vou, né, adicionando, eu vou escuto o barulhinho e venho aqui nessa tela para autorizar a entrada. Vou apresentar para vocês o conteúdo em forma de PowerPoint. Então, no momento, se tiver alguma dúvida, vocês, por favor, me perguntem, tá? Podem daí ligar o microfone e interromper. Não tem outro jeito, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o PowerPoint, vamos ver se ele já aparece. E se der qualquer problema, vocês falem, tá? O material já aparece para vocês, agora eu vou precisar que vocês respondam. Ainda não. Vamos ver se ele carrega, vamos ver se aparece. Já cliquei em compartilhar. Vamos ver se aparece agora. Demora, às vezes. Quando der, alguém liga o microfone e me diz que apareceu. Só para eu já saber. Oi? Vamos ver se agora vai dar certo. Foi? Agora apareceu. Apareceu? Joia. Obrigada aí. Então, vamos lá. Precisando, só ligar o microfone e perguntar, tá, gente? Eu não consigo a telinha do chat enquanto eu estou apresentando o slide, tá bom? Então, se às vezes vocês deixarem uma perguntinha lá, eu posso no final responder. Mas no decorrer da apresentação, não. Então, qualquer dúvida, liga o microfone e pode falar, não tem nenhum problema quanto a isso, certo? Vamos lá, então. Então, a aula é sobre a série de pagamentos, né? Então, os tipos de série e as classificações que a gente vai ter. Então, primeiro de tudo, né? Uma definição. O que é esse conteúdo? O que ele vai tratar? Bom? Então, ele explora a capitalização de várias parcelas. O que isso quer dizer? São as compras parceladas, onde o pagamento ele pode ser feito à vista ou em prestações, dividido. Bom? Então, a gente vai ter essa sigla que está aqui no fluxo de caixa que eu coloquei para vocês, PMT, para representar prestações, tá? Que vem de uma expressão inglesa, né? Vem do inglês payment, uma coisa assim, tá bom? Que significa pagamento. Então, conforme essa ilustração que a gente tem aqui, as séries de pagamento, elas aparecem quando se efetua uma série de depósitos, né? Em data previamente estabelecida e que se destina a produzir certo montante ou amortizar, né? Pagar e liquidar essa dívida, tá? Então, nós temos o PV, que vai continuar sendo aquela sigla nossa de
valor, ó, atual, bom? Preço, valor inicial, valor presente, capital inicial. Continua com a mesma nomenclatura que a gente já tinha em juro e tudo que a gente já viu, tá? O FV é a nossa interpretação sempre daquele valor, ó, futuro, aquele valor que vai ao final do financiamento, ao final das prestações, ao final de tudo, tá? Todos os pagamentos. O que nós vamos ter ainda de diferente? O N, que é o número de termos agora, ou o número de prestações, você vai dividir em N meses, N dias, né? Então, ao invés do N ser o período que o juro vai acontecer, aqui é o número de prestações. O I continua sendo a nossa taxa normal, tá? E o PMT, como eu já falei, são termos ou prestações, ou parcelas, ou pagamentos, ou depósitos. Então, cada livro vai trazer essas siglas com um desses, pelo menos um desses conceitos, certo? Então, isso que a gente agora tem que ficar atento, que às vezes a gente pega uma bibliografia diferente e, né, se depara com um conceito diferente. Mas vocês podem ver que é só o nome que muda, a ideia continua a mesma. Montante, valor futuro, total pago, a ideia principal é a mesma. O valor inicial, valor final, tá? Eu vou ter que voltar no Meet, que tem gente chamando para entrar. Prof, eu não estou achando o arquivo. Na verdade, Bruna, ele está aberto só para mim ainda. Tu consegue ver ele? Só pelo celular? Não, não consigo. Não consegue ver? Uh-uh. Porque tu tá pelo celular, eu acho. Não, tá pelo computador. Tá pelo computador? Sim. E tu não consegue ver assim quando eu abro? Não, não tô vendo. Não? Uh-uh. Vamos ver se eu compartilho no WhatsApp. Mais alguém que não esteja vendo o arquivo quando eu abro e compartilho? Só está acontecendo com o da Bruna, pode ser mesmo. Eu vou entrar no WhatsApp aqui rapidão na minha tela, todo mundo vai olhar meu WhatsApp. E eu vou compartilhar com vocês no grupo, então, o material. Tá, obrigada, prof. E aí, só que tu vai, às vezes vai perder o ritmo, talvez perca o ritmo dos passados slides. Uhum. Mas eu acho que tu vai conseguir entender. Eu vou falando próximo, para ficar claro para ti, tá? Vou carregar aqui para ver se vai. Ô, colega, Bruna, não sei se tu chegou a ver ali no Pessoas, se tu clicar na outra, tem duas janelinhas para prof. Tem a janelinha do Meeting e tem a janelinha que ela tá compartilhando a imagem do slide. Não sei se aparece aí para ti. Na verdade, eu nunca usei isso aqui, então eu não sei. Justamente. Ali no Pessoas... Talvez seja isso mesmo. Vê se tu... Do ladinho Onde é que tem pessoas? chat e pessoas. Aí tu vai no Pessoas e clica na apresentação. Patrícia Eliane, apresentação. Ah, tá. Deixa eu ver. Vai aparecer. Ai, agora tá aparecendo. Foi, então. Muito obrigada. Apareceu. Tá aparecendo? Ah, legal. Mas mesmo assim, agora não vem. Obrigada. Tá. Ó. De nada, então. Beleza. Obrigada, Thaís. Seguindo, então. Vamos lá. Mesmo, precisando, a gente vai aprendendo um com o outro, viu como é legal? Então, aqui, essa tela que a gente estava, tá? Vamos voltar um pouquinho, só para a Bruna sintonizar, coitada, né? Ficou sem. Então, aqui, o valor inicial, o valor final, as prestações que a gente vai ter e a taxa recorrente dessas prestações, tá? Então, cada sigla tá aqui, o que ela representa, cada conceito, está descrito aqui ao lado também. Então, isso que a gente vai ter agora como série de pagamento. Série por ser algo que vai ser contínuo e pagamento no sentido de prestações, depósitos, de uma dívida dividida, tá? Então, continuando. Elementos agora e a classificação dessas rendas, tá? O que a gente viu? Temos um montante, que é esse FV.
Esse FV, numa série de pagamentos, a gente vai definir ele como um montante. Isso vai ser a parcela única, que equivale ou substitui todos os termos, todas as parcelas, todos os pagamentos, todas as prestações, devidamente capitalizados até o final do fluxo. É a soma dos montantes de todos os termos que compõem a série. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma dívida, não paguei no tempo de prestação, ao final eu resolvo pagar tudo, né? E a dívida a qual eu contraí a dívida me permite pagar um montante final, pagar apenas esse valor final, né? Já que eu não cumpri com os pagamentos que eu tinha. Então, eu posso fazer esse montante final, somando todos esses pagamentos e cumprindo com a taxa que estava combinado, tá? Então, seria não efetuar o pagamento no prazo, mas efetuar tudo ao final. O valor atual, numa série de pagamentos, ele é uma parcela única, que equivale ou que substitui todos os termos, devidamente descapitalizados. Por que descapitalizados? É como se fosse o nosso valor à vista. Então, o valor à vista, ele está descapitalizado porque ele não tem a capitalização de juro, tá? Então, o montante, ele está capitalizado com todos os juros. O valor atual, que é o à vista, ele está descapitalizado. Então, ele não tem essa cobrança de juros, tá bom? Então, é a soma dos valores atuais de todos os termos que compõem a série. Seria só o valor capital sem o juro, tá? Só para a gente começar a entender. Já os termos, que é o, né, o payment, que é a sigla em inglês, que seria cada pagamento, define os termos como sendo o valor que é pago ou recebido a cada período de capitalização de uma série de vários pagamentos. Então, se eu tenho que fazer pagamento mensal, a cada mês deve acontecer um termo, tá? Um termo que a gente deve cumprir, certo? Então, aqui são os 3 principais conceitos dessas rendas. Como é que elas vão acontecer? Vamos perceber aqui tudo como acontece, como elas são classificadas e divididas. Temos as rendas, elas vão se dividir primeiramente em certas e aleatórias. Depois, cada certa tem temporária e perpétua, a mesma acontece com a aleatória, a mesma subdivisão, tá? Cada temporária, ela pode ser imediata ou diferida, né? Tem aquele pagamento por diferimento, aquela série que eu também pedi para vocês fazerem uma pesquisa. Tem as perpétuas, que é imediata ou diferida, da mesma forma entra diferida aqui, e sempre tem as mesmas classificações, ó. Imediata, ela pode ser postecipada e antecipada, foi um conceito que eu pedi para vocês pesquisarem. Inicial e final, se ela for diferida. Se for imediata, mesma coisa. Postecipada, antecipada, diferida, inicial e final. Assim vai se repetir sucessivamente com todos os outros. O que acontece? Ah, prof, para que essa subdivisão se está tudo sendo repetido? No final, a raiz inicial dela postecipada e antecipada, e a diferimento, tá? Então, daí eu vou caracterizando vocês e entrando dentro do programa aqui. Seguindo. Classificação das séries, então. Nós temos a classificação quanto ao número de prestações, e daí ela pode ser finita. Finito significa que tem um fim. Então, ocorre durante um período pré-determinado de tempo. Infinita, então é o contrário, né? Ou perpetuidades, quando ocorrem quando os pagamentos ou recebimentos, eles duram infinitamente, quando não tem fim, tá? Quanto à periodicidade dos pagamentos. Então, periódica, quando os pagamentos ou recebimentos ocorrem a intervalos constantes. Não periódico, quando os pagamentos ou recebimentos acontecem em intervalos irregulares de tempo. Então, não período, né? Não periódica. Perde o período, então é irregular. Periódica, então é constante, segue aquele período. Bom?
Aqui pode parecer estranho, né, o número de prestações de forma infinita, tá? Mas assim, ó, pegando a ideia do nosso governo, então, quando as pessoas se aposentam, a gente não sabe quando elas vão morrer. Então, teria esse recebimento dessas parcelas infinitas, tá bom? Ou quem fique com essa aposentadoria também, né, vai precisar. Então, isso é normal e isso vai continuar, tá? Então, periodicidade agora dos pagamentos a gente já falou. Agora, o valor das prestações. Pode ser uniforme, então, quando os valores ou recebimentos são todos iguais, e não uniformes quando os pagamentos ou recebimentos apresentam, então, valores distintos, tá? Vou voltar lá no Meet que tem gente chamando. Vamos ver, eu tenho que fechar aqui. Mais alguém? Pronto. Então, autorizei mais a Michelle a entrar. Agora, vamos voltar lá para a nossa aula que já está acontecendo. Depois, ela pega o iniciozinho que está gravando. Então, continuando. Então, valor uniforme quando são iguais. E o valor não uniforme quando esses valores forem diferentes. Então, nem todas as parcelas vão ser iguais. Quanto ao prazo de pagamento. O prazo inicia após o final do primeiro período. Ou, isso seria postecipada, esqueci de falar. E antecipada quando o primeiro pagamento ou recebimento ocorre já na entrada. Então, seria aquele avisa mais tantas vezes. Tá? E o seria, já começa em 30 dias. Aquela coisa que os vendedores falam pra gente, né? A gente acredita. E fica feliz ainda. Então, tem postecipado, então, que é a prorrogação da primeira parcela, e antecipado, que seria já dar a primeira parcela no ato e depois seguir. Tá bom? São as duas que a gente vai trabalhar bastante. Então, quanto agora ao primeiro pagamento, tá? Diferidas ou com carência. Então, pode usar o nome diferida e pode usar o nome com carência. Quando houver um prazo maior, tá? Período. E aqui nós estamos falando de diferir ou carência, um prazo maior que um período. Então, essa é a grande diferença entre essas duas. Bom? Entre a data do recebimento do financiamento e a data, então, de pagamento da primeira prestação. Então, na diferida, eu posso dar esse diferimento a mais para o meu cliente, uma necessidade que ele tem. Então, enfim, tá? E postecipar é apenas um período. Bom, não diferidas, então, quando não existir prazo superior a um período entre o início da operação e o primeiro pagamento ou recebimento. Bom? Então, é isso aqui. É importante que a gente acaba confundindo, tá? Então, não diferida já vai cair lá no postecipado. Então, por isso que a gente classifica postecipada, antecipada e diferida, tá bom? Porque depois essa aqui já equivale a postecipada também, certo? Então, é essa confusãozinha que às vezes há. Por isso que eu pedi para vocês na CN. Um exemplo é um conceito pequeno de postecipada, de antecipada e de diferimento, tá? Quem não encontrou um ou outro, tranquilo, tá? A semipresencial, ela conta como a atividade realizada, como o esforço do aluno de realmente realizar a pesquisa, bom? Mas é a presença e não uma avaliação, tá? Eu ainda estou corrigindo ela, alguns eu já corrigi, outros ainda não. Então, vamos seguindo. Aqui. Descrevendo os principais tipos de renda. Então, agora, conforme apresentado no diagrama, nós temos as rendas certas e as aleatórias. O que seriam as certas? Aquelas que ocorrem de forma periódica e regular, ou seja, ela sempre vai acontecer, obedecendo um acordo, claro, previamente estabelecido. Então, seria uma taxa de juro constante, né? E uma prestação sempre igual. Nós sabemos de prestações de casa, né? Que a gente sabe que tem aquela que começa a prestação maior e ela vai diminuindo, e tem a que permanece sempre igual. Então,
ali já há algo diferente, algo que a gente já sabe. Então, aqui é um exemplo dos dois tipos para vocês mais ou menos se situarem, né? Fazer uma contextualização com algo mais real, perto de vocês, tá bom? Então, é essa a ideia. Então, nem sempre os pagamentos são sempre iguais. Pode acontecer deles serem parcelas, né, de valores diferentes. Então, aleatória, que não obedecem um acordo regular de periodicidade, dependendo de eventos externos que podem ou não acontecer. Esse aleatório é assim, eventos externos. Hoje eu não fui ao banco, mas eu vou pagar amanhã, não sei o quê. Aí a gente conversa e não vai ter um juro sobre esse valor. Não, não é isso. Não é isso que está acontecendo. Evento externo seria algo bem maior para esse pagamento acontecer de forma aleatória. Então, eles não obedecem a um acordo. Então, não foi algo acordado, algo que vai resolver esse período, que vai ser sempre assim. Então, é algo que alguém da família, né, ou quem estava responsável pela dívida faleceu, o que vai acontecer com essa dívida? Mas é nesse sentido, tá? Então, como a gente viu, as duas rendas, elas vão ter depois, a parte que separa delas, iguais. A gente vai acabar estudando mais essa parte das rendas certas. Mas eu estou trazendo as duas aqui para vocês. Então, nós temos dentro das certas e também dentro das aleatórias o que segue, né? Como a gente viu lá no organograma no início. Perpétua ou temporária. Bom, o que seria perpétua? Possuem um número limitado de pagamentos, tá? Então, vai ter um número X de pagamentos. Toda vez, ó. Aqui é ilimitado. Prof, não digitou corretamente, tá? Pois eu vou arrumar para vocês antes de ir, né? Que feio. Então, aqui, ó, seria ilimitado. Eu já até vou arrumar agora, porque vai que depois, né, eu esqueço. Que é ilimitado. Pronto, perdão. Então, como vocês podem perceber ali na figura, ó, tem uns 3 pontinhos, né? O que significa esse tempo para sempre, esse tempo ilimitado, tá? Então, eu não conheço o fim, tá? Então, é como eu falei para você, seria mais ou menos a ideia de aposentadoria, né? A gente não sabe, alguém falece na família, a outra pessoa continua com a aposentadoria dela, tá? Então, é algo perpétuo. Bom? Beleza. Agora aqui, temporário. Já temos dividido bem certinho e organizado as prestações e também conheceremos o fim delas. Aqui o fim está representado por N, mas N pode ser 10, 5, 9, 10, né, 25, 30 anos, enfim. Então, aqui nós temos início e fim, e aqui não. Então, aqui o tempo é ilimitado e aqui sim ele tem um fim, ele é limitado, tá? Então, isso a gente já tem que ter como ideia e conceito separado. Podem ser perpétuas temporárias, porém, tem ainda subdivisão de imediata, e dentro de imediata elas vão poder ser postecipada, porque está passando um avião aqui, postecipada e antecipada. Então, vamos lá. Imediata, então, é quando os pagamentos ocorrem a partir do primeiro período do prazo da renda. Quando imediata, uma renda também pode ser classificada postecipada ou antecipada, que foi a pesquisa também que vocês fizeram. Postecipada, os termos ocorrem no final de cada período. Ó, finalizou o primeiro período, pagou. Finalizou, né, o segundo, pagou. Finalizou o terceiro, pagou. Tá? Então, isso aqui é bem interessante. Toda vez tem a divisão de no início de cada período. Então, ele já ocorre lá no termo, ó. Olha aqui o que a gente tem. 0. Eu só vou voltar um pouquinho para mostrar a diferença de gráfico. Postecipada, nós iniciamos no 0? Não. Nós iniciamos no primeiro período, ao final do primeiro tempo. Então, se era um pagamento mensal, ao final do primeiro mês é que eu começo. Então, eu não paguei essa dita entrada, né? Eu não paguei
essa parte inicial? Eu começo o pagamento ao passar ao final de 30 dias, tá? E na antecipada, como o próprio nome já fala, né, eu vou antecipar o primeiro pagamento para agora, né? Então, eu cumpro com o meu compromisso já fazendo a primeira parcela no ato, que é o tempo zero. Logo, porém, o meu último pagamento, ele vai ser classificado como N-1. Ah, por que o -1? Porque como eu vou passar do final do primeiro termo para o início do primeiro termo, o que vai ficar computado como tempo zero, o meu final fica N-1. Tá bom? Em exercício, isso aqui fica bem mais claro do que assim em conceito, tá, minha gente? Mas é obrigatório apresentar o conceito para vocês também. Não adianta chegar lá no exercício, falar de antecipado e antecipado e não saber nem de onde veio e para onde vai. Então, por isso que tem que estar bem explicadinho, tá? Depois aparece esses N-1, só N, e acaba se perdendo e não entendendo por que aconteceu isso. Bom, então antecipou, porque vai ter sempre uma parcela já no ato, e aí, então, no final, N-1. Alguma pergunta desses primeiros conceitos que foi falado até agora? Pode ligar o microfone e perguntar. Tá. Depois, quando vocês forem rever o material, se tiverem outras dúvidas, claro, né? Podem ir fazendo também pelo WhatsApp, tá bom? Eu só não consigo ver no chat por enquanto. Então, se precisar, pode dar uma paradinha, liga aí o microfone e pode perguntar a hora que precisar e que quiser, tá? Continuando. Diferida, então. Então, o que acontece? O que né, é essa série de diferimento? Então, ele vai existir o prazo. O prazo vai ser superior a um período de capitalização. Então, não vai ser só um período. Então, ele tem que ser superior a isso. Ele tem que passar de um período. No início ou no final, em que não ocorrem os pagamentos. Quando ela for diferida, uma renda pode possuir diferimento inicial ou final. Então, vamos entender quando ocorre um e quando ocorre o outro, tá? É só no diferida que tem esses dois conceitos, inicial e final. Tá bom? Conforme o nosso organograma lá do primeiro slide. Bom, inicial, então. O que acontece? O prazo no qual não ocorrem pagamentos é sempre anterior, ele vem antes, à ocorrência do primeiro pagamento. E para o inicial, essa carência, igual o plano de saúde, né? Você pode, né? Você tem que ter a carência, você tem que estar pagando durante um tempo para depois poder utilizar, ou sem carência. Aqui é o caso de, né? Você tem esse direito inicial de ficar sem pagar e começar a pagar, ó, depois de um período maior um pouquinho, N+1, não é o N que a gente estava considerando como parcela, tá? Então, por isso que muda aqui a letra para você entender que não passou apenas um período, passou mais tempo. Então, N+1, aí o próximo pagamento, aí a sequência, N+2, e ainda pode acontecer, ó, um salto grande, infinitos pagamentos aqui no meio, M+N. Ou um tempo também, né, sem pagar, e o N mais o N no final. Bom? Então, é quando a gente tem um inicial maior. Tudo bem, eu vou fazer uma compra, mas eu vou ficar sem pagar 6 meses. Depois eu vou começar a pagar. Beleza, é um trato feito, é algo que você combinou. E aí, normalmente, nessas parcelas outras aqui, que você vai efetuar o pagamento, os juros que você deixou de pagar aqui, eles vão aparecer aqui. Né? A gente sabe que o mercado é assim, né? Porém, você quis essa carência, você precisou desse tempo, tá? Então, acontece dessa forma. Ou ainda, nós temos a opção, né, do final. O que seria o final? O prazo no qual não ocorrem pagamentos. Então, quando a gente não vai fazer esse pagamento, ele é posterior à ocorrência das prestações. Então, primeiro eu fiz as prestações, e o meu prazo de carência, o meu direito, vai ser final, vai ser aqui no final, tá?
Então, a gente coloca ali direito inicial. Direito inicial seria aqui. Aqui ele vai ser o meu direito final. A palavra inicial aqui é porque aqui que começou, tá bom? Mas só para entender o organograma, vai acontecer depois do pagamento, depois do último pagamento. Aí eu fico sem pagar, tenho essa carência, ou seja, os juros já estão embutidos nas prestações iniciais, e eu fico um tempo sem pagar, porque eu já paguei essas prestações que deveriam estar aqui. Tá bom? Então, vou voltar no Meet que tem gente chamando. Então, mais um componente para a aula. Boa noite para quem chegou agora. Estamos vendo uma aula. Vamos lá no material de novo. Então, voltando às duas aqui. Inicial, nós temos um direito no início e depois iniciamos as prestações. E aí, então, os pagamentos aqui serão mais altos porque terão compreendido esse tempo de carência. Ou podemos ter essa carência final de tudo. Então, pagou-se tudo já, mais as prestações mais pesadinhas, depois vai ficar um tempo sem pagar, aí o final seria lá naquele N mais M lá no final, tá? Sem pagar, final. Então, são duas opções. Pessoas normais que trabalham em bancos e que têm alguns direitos. Pode ser o direito inicial ou o direito final, certo? Vou continuar. Acho que já deve estar quase no fim já. Deixa eu ver o que temos daqui para frente. Aqui. Aqui um exemplo, então. A gente vai chegar na semana que vem e falando sobre as postecipadas. A nossa série primeira, né, que a gente vai detalhar, vai ser a postecipada. Então, para a gente já entender um pouquinho o que é a postecipada, eu trago um exemplo dela para vocês também verificarem, né, em exercício, como é que vai ser feita essa análise dessas séries. Porque é o seguinte, a gente viu já todos os conceitos, então, mais ou menos, eles estão guardados na nossa cabeça. É claro que sempre a gente precisa revisar, por isso o material vai ficar disponível para vocês. Eu não exijo que vocês decorem isso. Eu quero apenas que vocês saibam usar no exercício, tá? Então, quando a gente tiver o texto do exercício, é que a gente tem que identificar do que esse exercício está falando. A renda que esse exercício está trazendo é postecipada, antecipada ou de diferimento. Então, a classificação que o aluno precisa fazer é esse. Por quê? Cada renda, cada tipo, tem uma fórmula. Para o PV, que é o valor, né, atual que a gente já viu, seria PV ou C de capital, e outra fórmula para o montante, que é aquele FV. A gente já viu até em juros compostos, né, que ele é tratado como FV. Então, tem duas fórmulas. A fórmula do PV e a fórmula do FV. Então, se ela for postecipada, duas fórmulas. Se ela for antecipada, duas fórmulas. Se ela tiver diferimento, também o jeitinho de calcular, tá bom? As fórmulas são fornecidas para vocês, mas não está tudo misturado, né? Como que eu vou saber se eu quero o C desse tipo ou se eu quero um C de outro tipo? Então, é isso que eu vou precisar saber, tá? Então, é isso que eu vou precisar lembrar. Então, hoje eu trago um exemplo de postecipada, só para situar vocês como é que a gente faz essa análise. Próxima aula vai ser a aula todinha de postecipada, a outra aula de antecipada e a outra de diferimento. E aí, depois a gente já vai ter a outra avaliação, tá? Então, assim, pelo que o nosso, né, decreto saiu hoje, a gente acredita que não vai ter aula ainda. Então, as nossas aulas, acho que vão acontecer dessa forma online, tá? Eu vou passar o material para vocês, no que dure 45 minutos, 1 hora, às vezes vai ter aula que vai durar um pouco mais, às vezes vai ter aula que vai durar um pouco menos. O restante do tempo seria um exercício, aí eu deixo o exercício no aula, vocês realizam e me enviam, tá bom?
Então, hoje, né, quem está aqui, eu vou no finalzinho ali anotar todo mundo, tá? Para não perder, não saiam sem eu fazer essa presença virtual. Quem está aqui agora, como eu já falei no início da aula, eu vou repetir, já está contando a presença por estar na aula online assistindo o material comigo, né? Então, já ganhou a presença da noite de hoje. Quem não pôde assistir agora, por favor, entre no aula, vou deixar um questionário lá, amanhã já estará disponível sobre esse conteúdo. Então, assistam essa apresentação aqui, que vai ficar disponível, ou vejam já os slides lá no nosso grupo de WhatsApp, e depois respondam ao questionário para os conceitos ficarem bem, tá, firmes para vocês, tá bom? E daqui não é obrigado a responder, responde se quiser. Continuando, então, o exemplo aqui. Um eletrodoméstico é vendido a prazo, em 4 pagamentos mensais iguais de 550. Então, sem olhar nada aqui de baixo, né? Devia ter colocado um outro clique. Então, saiu outro. Um clique para não aparecer, né? Mas tudo bem. A gente já sabe, ó, de olhando aqui, 4 pagamentos mensais, que o período é mensal, que são 4 prestações de 550. Então, 4 PMTs no valor de 550. Então, cada hora que eu já vou lendo o problema, eu já preciso ver o que se trata. Cada pedacinho do problema. Vencendo o primeiro, então, vencendo o primeiro pagamento 1 mês após a compra. Ora, se o pagamento era em meses, então a recorrência dele ia acontecer a cada mês. Se eu vou pular o primeiro, significa que isso aqui se trata de postecipado. Ó, eu passei, eu pulei e vou pagar apenas a primeira prestação no tempo 1. Então, após o primeiro período, tá bom? Então, por isso, postecipado, né? Posterguei o primeiro pagamento. Ótimo. Se a loja opera a uma taxa de juros de 5% ao mês, então ela já te contou, né? A taxa que ela opera, tá? 5% ao mês. Qual o seu preço à vista? Então, ela quer que você descubra o PV, o capital, o preço inicial. Então, se eu optasse em retirar esses 4 pagamentos de 550, eu já sei que eu vou ter um juro, né? Porque esse juro está embutido nesses pagamentos. Qual seria o meu valor à vista? Então, ele tem um desconto. Bom? Então, aqui, as 4 prestações, se eu fosse pagar 550 vezes 4, a gente sabe que daria 2.200, né? Então, vamos ver quanto é que é o capital. Então, eu tenho 550 de prestação, que eu vou seguir essa fórmula aqui. Essa fórmula é especial de postecipada. O nosso N inicial permanece N, tá? Então, acompanhem isso aqui. A antecipada vai ter aquele N menos 1, que a gente já comentou. Então, na fórmula, ó, prestação, 1 mais taxa elevada ao tempo. De onde vem isso aqui mesmo? É muito parecido. De juro composto. Tá? Agora vai ser sempre juro composto. Menos 1. Tudo dividido por taxa. 1 mais a taxa, também elevado ao tempo. Tá? Então, a ideia sempre da taxa, né, dividido, a taxa menos 1, elevado ao tempo, menos 1, e a taxa multiplicando, de novo, pela taxa mais 1 elevada ao tempo. Então, cuidado isso aqui na calculadora. 550. Aqui eu tenho 1 mais 0,05, que é a taxa de 5%, que eu vou fazer dividido por 100. Então, por isso, 0,05. Eleva na quarta potência, diminui 1, é da fórmula, menos 1. A taxa, de novo, 0,05, vezes 1 mais taxa elevada ao tempo. Como a taxa está ao mês e o tempo também aqui mensal, permanece tudo igualzinho, não precisa, né, equiparar nada, tá? Fazer aquela equivalênciazinha, não. A maioria daqui para frente dos exercícios isso vai acontecer, tá? Elas vão combinar os PMTs, né, as prestações, os tipos de prestação com o tipo da recorrência, capitalização da taxa de juros. Bom, até que facilita um pouquinho para vocês.
Soma primeiro, que vai ficar 1,05. Vai elevar na quarta potência, tá? Isso vocês já sabem fazer, que é aquele chapéuzinho na calculadora, tá bom? Diminui 1, aí vai ter um valor aqui, tá? Vai escrever o número que fica aqui. Eu vou até fazer o cálculo e colocar aqui do lado mais devagarinho, tá? Acabei fazendo direto na HP e só coloquei a resposta final. Mas tudo bem, eu vou fazer bem devagarinho na científica e vou colocar mais um passo aqui. Aqui é a mesma coisa, 1 mais 0,05 elevado na quarta potência. Porém, a multiplicação é pela taxa. De novo, multiplica por 0,05. Então, primeiro você resolve a soma, resolve a potência, depois multiplica, tá? Por favor, calma nessa hora. Aqui soma, eleva e diminui. Tem que ter tempo, tem que ter. Aqui vai um valor e aqui vai outro valor. Aí vai dividir esse por esse e depois multiplicar por 550. Essa parte é a última. Multiplicar. Tá? Ou multiplica o 550 pelo numerador, pelo número que tiver aqui em cima da fração. Depois divide do denominador 150, que vocês têm a calculadorinha aqui do computador, tá? Fique à vontade. O que eu quero que vocês pensem aqui pode dar muda aqui, põe ela para científica, calculadora, agarinho, deixa eu ver o que é. 0,05 elevado à potência. Tem que fazer assim, né? 1,05 e aí vai elevar, ó, tá vendo que ela aparece o chapeuzinho? Elevado na 4 igual. Entendeu? Então, essa é a primeira parte, tá? Do nosso cálculo. Deixa eu colocar. Agora eu consegui. Aí, depois, diminui 1. Fiz bagunça. Vou voltar aqui. Menos 1, igual ao denominador. É o valor do denominador. Aliás, do numerador, que é a parte de cima aqui. Então, aqui em cima vai ficar escrito isso aqui, ó. 0,2155, papapá. O que você pode fazer? Já multiplicar pelo 550, que é o PMT que está ali do lado de fora, beleza? Porque multiplicação de fração é o número vezes o numerador. Agora, o denominador vai ficar sozinho, tá? Você pode colocar divisão aqui e utilizar parênteses. Ou calcula ele separadinho, não tem problema nenhum, tá? Então, usando um parênteses de novo, eu tenho 1,05, vou elevar na quarta potência esse 1,05, vou fechar o parênteses, tá? E vou multiplicar por 0,05, que é a taxa. Fechar parênteses igual, tá bom? Então, ali, ó, 1950,27. A gente chegou no mesmo lugar. Aqui, se vocês forem olhar, é o desenvolvimento da parte ali de baixo, ó. 1,05 vezes a elevada na quarta, vezes o 0,05. O numerador que a gente tinha calculado, dividido por esse denominador, fica 1950. Tá bom? Ainda vou escrever. Peraí, tem gente chamando no Meet. Falta eu pro Meet. Opa, acho que alguém que foi embora. Não tem ninguém me chamando aqui. Vamos ver se tem alguém perguntando alguma coisa importante aqui. Sim, eu vou colocar aqui. Ah, alguém voltou. Da Unificadora as bonecas de fundo. Pois é, eu expliquei no início da aula, né? Não tem jeito. Eu tive que vir pro quarto das meninas, porque o meu escritório lá, o sinal tava fraco, eu vim pra cá que tava melhor.
As compras de carro ocorre isso, ocorre mesmo. Acho que o Rodrigo comentou bem na hora que eu estava explicando alguma coisa ali, que ocorre. A Dawane também perguntou assim, prof, vai colocar um arquivo com as fórmulas? É o seguinte, gente, sobre as fórmulas, o Rodrigo colocou aqui agora, deferidas. Verdade, bem isso. Você pode escolher mesmo, né, pagar entre a carência inicial ou a carência final. Dawane, respondendo a pergunta dela ali dos arquivos. Cada série vai ter as suas fórmulas, daí quando a gente trabalhar cada série, eu vou fornecer as fórmulas todas, tá? Esse exemplo final que eu trouxe aqui foi para dar só uma situadinha, vocês, como que serão os cálculos. Para vocês verem que o cálculo em si é simples. Ele não muda dos cálculos que a gente já viu, né, em juros compostos, juros simples e tudo mais. A gente só tem que ter um cuidado, na interpretação desse textinho aqui, para já ir colocando e lembrando de qual é a renda postecipada, a renda antecipada e de diferimento, tá bom? Só para enquadrar cada uma. Então, eu vou trabalhar cada uma delas de forma separada com vocês. Semana que vem, postecipada, por isso que eu já coloquei esse exemplo hoje aqui. Na outra, antecipada, e na próxima, então, diferimento, e assim vai indo, tá bom? Então, daqui para frente, nós vamos ver só séries. Então, uma cada semana, uma cada aulinha. Então, aqui eu estava mostrando para vocês como fazer o cálculo. Quem entrou agora vai estar meio perdido, mas a aula está gravando, pega depois, tá? Fiz todo o cálculo do numerador, inclusive multiplicando pelo 550, que é a prestação, e depois efetuei a divisão, então, pelo denominador, tá? Então, o que tem que cuidar é esse passo a passo aqui. O que eu vejo muito que acontece? O pessoal esquece de elevar, isso é uma coisa que acontece. O pessoal multiplica 0,05 por 1 e depois soma por 0,05 de novo. Então, fica bem errado. Tudo que tem parênteses na matemática resolve antes. Potências antes, multiplicação depois, divisão e depois subtração e adição, tá bom? Então, tem que manter a ordem para não, ocorrer erros. E que nós vamos utilizar, continuamos com, quando der muitas casas após a vírgula, 5. Senão, nós vamos padronizar 3, tá? Então, isso é importante para todos. E espero que tenha ficado claro a parte de conceitos, tá bom? Que é isso que era a aula de hoje. Ideal para que vocês firmem isso, tá? Não podemos misturar um com o outro. Entendendo cada um, a gente faz os exercícios de forma bem tranquila, porque no texto sempre fica muito claro o que é, tá bom? Então, aqui, vou sair do material, vocês já viram ele todinho aqui, tá? Quem perdeu a aula, só passando aqui rapidamente, vocês vão ver que a gente estava vendo alguns slides, tá bom? É esse material que eu compartilhei com vocês pelo WhatsApp agora. Vou deixar ele no aula, tá? Então, aqui tem toda a explicação de todos os conceitos. Quero que vocês, leiam com carinho e escutem. Quem está aqui, vou fazer a presença agora. Quem, por acaso, não pôde assistir, tudo bem? Aí responde ao questionário, que vai ficar em atividade, lá no aula, para garantir a presença da aula de hoje, tá bom? Senão, não poderemos dar a presença da aula de hoje, tá? E eu espero que todo mundo, consiga, fazer isso, conforme o que a gente precisa. Temos uma dúvida aqui da Michele, vamos ver. Esse deferido seria uma pausa de financiamento de casa, no qual a Caixa está pausando 90 dias? Podia até ser, que na verdade a Caixa está fazendo por um acontecimento externo, que a gente acabou de ver nos slides, Que esse acontecimento externo é a própria pandemia. O que aconteceu? Aconteceu algo que ninguém esperava. Não é algo que todo mundo estava acostumado, então é um momento novo. E aí a Caixa, sem ter muita saída, e o governo pedindo também, solicitando, ela então fez essa pausa, assim como o pessoal de aluguel, tá ficando sem pagar o seu aluguel, o pessoal de condomínio tá fazendo prestações, enfim, cada local, tá precisando se adaptar da forma que
que acha melhor, né? Em comércio, indústria, alguns pararam, alguns não. E aí, então, a gente, né, respeita cada decisão, né, de cada um, né? E, antes que vocês me perguntem, segundo o nosso governador hoje, né, a gente não vai continuar com aula, tá? Vai continuar só online. Então, vamos esperar aí o decreto final, eu aviso vocês, tá? Quando eu receber a mensagem. E aí, se vamos continuando, e aí eu pretendo fazer aula online, que eu acho que vale a pena também, né? Faço o vídeo também, mas faço essa aula online, tá bom? Eu vou até parar aqui de gravar, vou contar a vocês aqui, não saiam, que eu preciso que vocês estejam aí. Eu não consigo deixar de gravar agora, não consigo voltar lá. Bom, agora eu vou conseguir. Vou parar aqui, vou interromper a gravação.